Muito bem, vamos aos básicos. Existe alguma coisa no mundo como a Bíblia? Ou ela é única em todo o mundo? Ela é absolutamente única, porque ela e somente ela é a palavra de Deus. Quando a gente está lendo a Bíblia, nós estamos lidando com o próprio Deus. Essa não é a realidade com nenhum outro livro que existe. A palavra de Deus escrita é a única palavra de Deus. Queria pedir que os irmãos abrissem em João, no capítulo 5, versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Por sinal, eles estavam corretos em pensar que através das Escrituras teriam a vida eterna, teriam acesso a essa informação. E Jesus Cristo fala, está falando de mim. Não é maravilhoso? Então, de fato, as Escrituras testemunham a respeito de Deus. A Bíblia nos foi dada por revelação. Vamos conferir isso em 1 Coríntios capítulo 2 e no processo vamos definir o que é revelação. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Então Deus deu essas revelações. A pergunta é, o que é revelação? Revelação, de uma forma simples, é quando, vamos supor, tem um pano sobre algo, está escondido o que está embaixo e você arranca o pano e revela, você mostra o que está ali. Mas como que é possível aos homens saber as coisas de Deus se não é Deus pessoalmente que mostra? Então, uma boa definição de revelação é o ato de Deus de revelar suas verdades aos escritores da Bíblia que registraram palavra por palavra o que Deus quis que nós soubéssemos. Revelação, então, em outras palavras, é quando Deus deu suas verdades aos profetas que escreveram a Bíblia. Existem definições de revelação que colocam revelação como sendo algo que ainda acontece nos dias de hoje. Eu gostaria de juntos examinarmos alguns outros trechos da Bíblia para ver se é de fato assim. Então, essa pergunta é pertinente. Deus continua dando revelação nos dias de hoje? Vamos abrir em Colossenses no capítulo 1, versículo 25. Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Esses dois versículos nos mostram algo muito curioso a respeito da função que Deus deu ao apóstolo Paulo. Como ele fala ali, ele se tornou ministro da dispensação de Deus, e daí ele fala que para ele foi dado o trabalho de cumprir a palavra de Deus. A gente pode pensar assim, bom, Deus então achou uma pessoa que ele iria fazer a pessoa obedecer a tudo e cumprir a palavra de Deus e assim servir de modelo. Esse é o cara perfeito, é só seguir ele, certo? É isso? É esse o cumprir que ele recebeu? Quando a gente consulta no grego essa palavra, tem a ideia de preencher. Eu estava tomando uma aguinha ali atrás e o fluxo da água estava entrando bem rápido, eu falei, vou parar no meio para não derramar. Mas se eu quisesse, eu deixava a água chegar até a beiradinha e aí o copo estaria completamente cheio. Eu vou então cumprir o conteúdo do copo, cumprir a palavra de Deus nessa passagem aqui
tem o sentido de fechar ou de concluir o conteúdo. Tinha uma coisa faltando. Deus vem revelando desde o início, lá com Moisés e com os profetas que se seguiram, Deus vinha revelando a sua palavra ao homem, mas faltava uma coisa. O que faltava? De acordo com o versículo 26. O que estava oculto? O que estava guardado em segredo desde o início? O mistério. Existia todo um conteúdo que Deus guardou em segredo desde o início e faltava ele revelar. Era um plano, ele tinha esse plano, ele queria que os homens soubessem, mas não era a hora certa ainda. Quando chegou a hora certa, ele revelou. Então esse mistério foi dado ao apóstolo Paulo e aí ele então teve essa função de cumprir a palavra de Deus. É muito interessante porque a pergunta fica: e agora? Tem mais conteúdo? Deus está revelando coisas novas? Vai ter o livro de Apocalipse 2? Né? A gente entende que Apocalipse é o último, então, primeiro Apocalipse, e aí escrito nos dias de hoje, segundo Apocalipse, é isso? Vai ter? Não, nós sabemos que não. Além desse texto que nos dá a entender que o trabalho que Deus deu a Paulo, um dos trabalhos que Deus deu era esse de concluir a palavra de Deus, nós temos aquela advertência bem severa, por sinal, no finzinho de Apocalipse. Conhecem? No último capítulo, lá para o finzinho, ele fala: se alguém adicionar ou retirar das palavras dessa profecia, daí todas as maldições, né? Bastante severo esse aviso da parte de Deus. Não é para acrescentar nada e nem tirar nada. Então, a única coisa que nos sobra é torcer o que está escrito, certo? Eu estou brincando, gente, mas o diabo pensa assim. Já que muitos entenderam que não dá para acrescentar livros novos, não dá para retirar coisas da Bíblia, então vamos dar um jeito de torcer o sentido daquilo que já está escrito. Mas de uma forma simples, o conteúdo que Deus quis revelar ao homem já está todo em nossas mãos. Eu gostaria de mostrar alguns versículos a mais para comprovar isso. E para isso vamos abrir em Judas no capítulo 1. Aliás, é um só capítulo, mas Judas 1 no versículo 3. O que diz em Judas 1, 3? Nós ouvimos muito hoje falar de sinais, de visões, de sonhos, declarações proféticas. A gente deve dar ouvido a essas coisas? É uma boa pergunta, né? A gente ouve falar, a pessoa fala: Deus me revelou uma coisa, deixa eu te contar. Devemos dar ouvido a essas coisas? Deus está revelando conteúdo novo ainda nos dias de hoje? Em Judas, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 3, ele fala ali no fim do versículo, eu quero que vocês achem a seguinte expressão, onde ele fala de lutar pelo quê? Lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Está sendo entregue ainda ou foi entregue? Vejam que o verbo está no passado, essa ação concluiu-se. Uma vez por todas foi entregue. Outro texto, 2 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 3. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Mais uma vez, o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Piedade não é só no sentido de ter dó de alguém, né? de estar com compaixão de uma pessoa em sofrimento. Aqui tem o sentido de viver com Deus, de ter zelo pelas coisas de Deus. Uma vida piedosa, uma vida com Deus. Falta alguma coisa? De acordo com este texto,
Deus deixou faltar alguma coisa? Não, meus queridos, nós temos tudo o que é necessário, inclusive, olha o que ele fala, pelo ou por meio do pleno conhecimento de quem? Daquele que nos chamou, de Cristo, do nosso Senhor. Quanto mais o conhecemos através das verdades já reveladas, mais é que nós temos tudo de que necessitamos para viver essa vida com o Senhor. Não está faltando mais informação, mais revelação, não está. Deus já deu tudo. Então, uma das coisas muito importantes, quando a gente ouve qualquer informação, sabendo que todo o conteúdo de Deus já foi entregue, quando a gente ouve uma informação qualquer, nós sempre devemos perguntar: onde está isso nas Escrituras? Onde está isso na Bíblia? E assim nós podemos nos guardar do erro e sermos fiéis ao Senhor, e não fiéis a homens e a ensinos de homens, né? O negócio é o quê? Estudar a Bíblia. A solução para os nossos problemas do dia a dia, nós vamos encontrar estudando a Bíblia. Não em sonhos e visões e revelações. Só que alguém pode falar: bom, tudo bem, eu estudo a Bíblia. Só que a Bíblia não é escrita por homens, não está cheia de contradições. Como que eu posso confiar na Bíblia se ela foi escrita por homens? Já ouviram essa pergunta? Já ressoou no seu coração essa pergunta? O que nós cremos a respeito da Bíblia e de sua origem? Vamos abrir em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Só esse trecho, vamos examinar isso. Depois passa a dizer como que ela é útil no nosso dia a dia, isso é maravilhoso, mas só essa primeira parte já nos dá muito o que pensar. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Você sabia que essa expressão, inspirada por Deus, vem de uma palavra grega que literalmente quer dizer a respiração ou o sopro de Deus? Aqui está dizendo que toda a Escritura veio de Deus. A origem é Deus. Não foi o homem que falou: eu acho que eu vou escrever sobre amor hoje. É um assunto que está precisando. Não é assim, não foi assim que funcionou. De fato, nós temos 2 Pedro, capítulo 1, e versículo 20 e 21. Diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Conforme esta descrição, nós temos aqui uma imagem. Aliás, a palavra impelidos pelo Espírito Santo tem a ideia de, sabe, um pai que pega nos seus braços a sua criança e a carrega por momentos onde o solo talvez não seja muito propício para a criança, e o pai pega a criança no colo e a carrega. Essa é a ideia desse texto aqui. Impelidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo moveu na mente e nas mãos de cada um dos profetas que escreveram as palavras de Deus certinho como Ele quis e não como eles quiseram, não como os homens quiseram. É uma coisa maravilhosa. Até em 1 Coríntios nós temos uma expressão, depois se quiserem verificar, está no capítulo 2 de 1 Coríntios, a expressão palavras ensinadas pelo Espírito. E ali naquele texto ele compara as palavras ensinadas por homens e as palavras ensinadas pelo Espírito. Deus ensinou ou passou palavras certinhas para todos os escritores da Bíblia. É maravilhoso isso, porque daí nós já temos a resposta. Não.
Não, a Bíblia não é escrita por homens. Sim, os homens tiveram uma parte no ato de escrevê-la, mas as ideias e as palavras, tudo veio diretamente de Deus. É por isso que nós podemos confiar certinho no que diz. Sabe, uma prova disso são, por exemplo, as mais de 300 profecias altamente específicas a respeito do Senhor Jesus Cristo, que se cumpriram no Senhor Jesus Cristo. Como que um homem poderia bolar todas essas coisas? Tudo se cumpre em uma pessoa só. Tem muitas outras profecias na Bíblia relativas a outras situações que também se cumpriram, mas só falando de Jesus Cristo são mais de 300 e todas cumpridas. Qual que é a explicação humana para quem fala, esse é um livro aí de homens? Não tem explicação. Então aí, se não é possível contestar que a Bíblia é escrita por Deus, entra a questão da obediência, né? Entra a questão da autoridade. Quando você pensa na Bíblia, você pensa nela como um livro que tem conteúdo e que quem escreveu esse conteúdo tem todos os direitos sobre a sua vida? Quando você lê a Bíblia, você pensa, eu tenho obrigação de obedecer? A Bíblia, como você a vê, tem o direito de mandar em você? É difícil responder essa pergunta, né? Como assim alguém manda em mim? Eu que mando em mim? Nós temos aquela parte que não quer ser governada, mas nós temos que reconhecer que Deus tem todo o direito, como Criador, de mandar em nós e nós de obedecer. Duas passagens, Mateus 22, no versículo 29, o Senhor Jesus Cristo repreendeu as pessoas e disse para eles, errais, vocês estão errados, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E um segundo texto, onde Jesus Cristo fala da Escritura, em João 17, no versículo 17, santifica-os na verdade, conhece esse? Tua palavra é a verdade. A Bíblia tem o direito sobre nossas decisões. Quem que determina o que é certo e errado? Jesus Cristo disse, vocês estão errados porque não conhecem as Escrituras. Ele liga as Escrituras com o certo e errado, percebe? E depois ele fala, santifica-os na verdade. Santificar tem a ideia de purificar alguém. Como que é possível purificar alguém com a verdade? Tá, tudo bem, mas que verdade? Tua palavra é a verdade. Ele estava nesse momento orando, ele estava falando com o Pai. Então a tua palavra é referente à palavra de Deus, a Bíblia. É a verdade. Os moradores de Bereia conheciam isso. Vocês já foram apresentados aos nossos queridos bereanos, né? Em Atos, no capítulo 17, no versículo 11, nós temos aquela situação onde Paulo e Silas e a sua turma, eles estavam em Tessalônica, foram expulsos de lá e saíram de lá e foram para a cidade de Bereia. E lá na Bereia, eles foram para a sinagoga, começaram a ensinar e diz, os bereanos, no versículo 11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Os homens são falhos. Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem, que faz do homem o seu braço direito. Nós não podemos confiar nem em nós mesmos, nem um no outro. Então qualquer pessoa que anuncie em qualquer momento algo da palavra de Deus, a gente tem que estar ali, conferindo. Ele falou tal negócio, está escrito assim? É isso mesmo? Os bereanos eram assim e por isso eles eram considerados nobres,
que essa nobreza seja algo que a gente aprenda também, né? Precisamos ler e estudar a Bíblia. Daí você pode falar, não, tudo bem, agora aceito que foi revelado por Deus, aceito que a Bíblia tem autoridade sobre a minha vida, aceito tudo isso, vamos estudar. Só que eu tenho um problema. Como saber qual que é a interpretação correta se tem tantas? Tem tanta interpretação diferente. Como saber qual está correto? Agora entramos na parte final. Não teve reação. Achei que ia ter um suspiro, alguma coisa. Um ufa, alguma. Mas entrando na parte final de interpretação. Como que sabemos qual que é a interpretação correta dentre as 1000 que existem? Gente, pode haver muitas diferentes variações de entendimento. Mas só existem 2 escolas de pensamento no que tange interpretação da Bíblia. Uma escola de pensamento bem antiga, conhecida inclusive pela escola de Antioquia, para ver como é antigo isso, dizendo que a interpretação bíblica deve ser a interpretação normal, literal, da mesma forma como você pega um frasco de leite e lê no rótulo e fala dos ingredientes e você interpreta aquilo no sentido normal, né? O leite significa leite. Não tem um sentido espiritual maravilhoso, não, é leite mesmo. É o sentido literal. A outra escola de pensamento é a escola que diz, não, a Bíblia é muito difícil de se entender assim. Nós precisamos entender que o que Deus realmente quis dizer é um sentido oculto por trás do que está escrito. De modo que nem sempre o que está escrito é realmente o que Deus quis dizer. Já ouviram falar disso? A interpretação simbólica. Sabe qual é o problema? Mesmo havendo 2 escolas de pensamento, todo mundo interpreta a Bíblia literalmente. Para a maioria da Bíblia, ela é interpretada literalmente. É só em alguns versículos, alguns textos, algumas situações em que vai ter essa divergência, onde alguns vão falar, não é bem isso aí, não. Aí você está lendo em Apocalipse, aí fala de um reino, e aí de Jesus Cristo, ele vai reinar, e ele vai reinar por 1000 anos. Aí alguns falam, muito legal, 1000 anos. Literalmente, outros falam, 1000 anos, ô louco. Não é 1000, escuta, 1000 anos só quer dizer um período muito longo de tempo, não quer dizer 1000 contadinho, vai interpretar isso literalmente. Só que eu tenho uma pergunta. Se por acaso Deus tivesse um plano de ter um reino por um período de exatamente 1000 anos, e Ele quisesse comunicar a nós esse plano, de que forma Ele faria? Ele faria assim, vai ter um reino de 1000 anos. As palavras têm um significado normal, e nós devemos interpretar as Escrituras dentro do seu significado normal. A pergunta é, quando aquela pessoa que recebeu aquele texto pela primeira vez, quando ela bateu o olho e leu, o que ela teria entendido no seu sentido normal e literal? Pois é este o entendimento correto. Então é preciso, nesse caso, estudar o contexto, verificar como, o livro, quem escreveu, para quem, e todas essas coisas. Isso auxilia muito a gente na interpretação correta do texto. Então, outra ilustração é quando a gente lê na Bíblia, e Deus disse a Israel, isso e aquilo, Israel assim, assim. Aí a gente vai lá e fala, está escrito Israel, mas quer dizer todos nós. Como assim? Então, é normal interpretar toda a Bíblia literalmente, exceto em algumas partes onde não é conveniente, porque a nossa doutrina já é assim, e como foi estabelecida lá na Reforma, então não podemos mexer. Então,
Então vamos explicar que o sentido é simbólico. Irmãos, o que o apóstolo Paulo fala sobre esta forma de interpretar a Bíblia? Está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. E ali o apóstolo Paulo ele fala: nós não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Forte, né? Pegou pesado agora, né? O fato dele dizer que eu não estou fazendo isso, não nos dá a entender que alguns fariam? E se eu, por exemplo, quisesse e tivesse um propósito de formar um grupo para conseguir alcançar certos objetivos, e se isso não bate com a Bíblia, talvez não seria essa uma tentação minha? Eu não sofreria essa tentação de dar uma torcidinha, dar uma mexidinha, fazer um ajuste para que as coisas caminhem na minha direção? O apóstolo Paulo fala: nós não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, olha isso, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. 2 Coríntios 4, 2. Esta é a atitude correta na interpretação da Bíblia. Expõe claramente e fala: vê você se não está escrito assim. Recomendando-se a consciência de todos diante de Deus. Sabe, irmãos, quando o Senhor Jesus falou sobre Adão, quando ele falou sobre Abel, ou sobre Noé e o dilúvio, ou quando o Senhor Jesus falou sobre Abraão, sobre Davi, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, se referiu a todas essas pessoas do Velho Testamento, ele não estava falando, vocês lembram a historinha de Adão e Eva? Não, ele se referia a todas essas coisas como fatos que tinham de fato acontecido, fatos históricos. A interpretação de Jesus Cristo é literal. Quando Deus escreve a sua palavra, Ele quis que a gente a entendesse. Ele não ficou escondendo por trás das palavras um sentido místico e simbólico. As palavras têm o seu significado, é só estudar, é só ler. Bom, um conceito final para o entendimento e a interpretação da Bíblia é dividir corretamente as Escrituras. 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 15, diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Esta última parte, que maneja corretamente a palavra da verdade, obviamente isto é necessário para o aquilo, né? Para ser aprovado diante de Deus, para que no dia do juízo não tenhamos vergonha, pelo contrário, tenhamos satisfação de termos agradado ao Senhor. É necessário manejar corretamente a palavra ou é opcional? É necessário, está claro? Então beleza. Mas o que essa frase que maneja corretamente quer dizer? Ela vem de uma palavra grega que significa dividir corretamente ou cortar reto, cortar certinho. É inclusive minha suspeita de que essa palavra era do vocabulário dele como fazedor de tendas. Ele não fabricava tendas e depois vendia, esse era o comércio dele. Imagina ele fabricando uma tenda, agora ele vai costurar um pedaço no outro, só que um pedaço está cortado reto, o outro está torto. Como exatamente vai ser possível passar a costura nesses pedaços? Os dois têm que estar perfeitamente retos para costurar, não é verdade? Então essa ideia de cortar retinho, de dividir corretamente, está embutida aqui. Existem divisões nas Escrituras. Daí algumas pessoas já começam a ir. Lá vem.
esse cara aí vai cortar umas partes da Bíblia e jogar fora. Irmãos, não é isso. Dividir corretamente as Escrituras é muito importante. O fato é que todos já dividem as Escrituras. Posso provar que todos dividem as Escrituras? Todos nós reconhecemos divisões nas Escrituras. A prova é essa. Levanta a mão aqui. Quem fez essa semana ou até mesmo este ano um sacrifício de um cordeiro macho, branco, completamente puro, sem defeito, de 1 ano de idade, lá em Jerusalém, com os sacerdotes da tribo de Levi? Quem? Levanta a mão. Só eu? Nenhum de nós fez isso. Por que não fizemos isso? É bíblico. Está na Bíblia, é uma instrução de Deus. Esta é a palavra de Deus. Como que você não faz? Não é verdade que todos nós reconhecemos que há uma divisão e que certas partes da Bíblia, certas instruções, não são para os dias de hoje? Vocês concordam com isso? Dentre os homens aqui, qual de nós é circuncidado? Melhor não falar, mas cá entre nós, vem cá, vamos ser honestos. Nós praticamos a circuncisão conforme está prescrito na Bíblia? Onde ele fala, todo macho entre vós será circuncidado ao 8º dia. Nasce o menino, é menino ou menina? É menino. E já tem cirurgia marcada para o dia 8. Qual de nós faz isso? Nós entendemos que há divisões na Bíblia onde parte das instruções que são sim a palavra de Deus, mas elas foram dadas para outro povo, para outro tempo, elas não são instruções válidas para hoje. A questão não é se nós dividimos as Escrituras, a questão é se nós dividimos corretamente. Há quem fale, não, vamos ler a Bíblia e vamos apenas apreciá-la como um livro de grande valor literário, que de fato tem. A Bíblia é fascinante do ponto de vista literário, do ponto de vista de narrativas, do ponto de vista de poesias e poemas. É lindo, é maravilhoso. Vamos apenas desfrutar da beleza da Bíblia. Não vamos aceitar nenhuma das ordens como sendo para nós hoje. Isso é dividir corretamente? Não houve nem divisão aí, jogou tudo fora, né? E daí tem aquele que fala, não, tem que obedecer tudo. Aí tem um mandamento lá. Gênesis 6,14. Faze uma arca de tábuas de cipreste, assim a farás, calafetarás por dentro e por fora com betume. Vocês estão sabendo do que eu estou falando? A arca de Noé, né? Você já fez uma? Já fez a sua? Qual de nós fez uma arca? Todos nós, ao ler o versículo 14, podemos facilmente ler o 13, onde diz: disse Deus a Noé, eis que vou destruir a terra. E então faz uma arca. Era a instrução de Deus para um homem. Nós todos reconhecemos que há divisões na Bíblia. O importante é dividir corretamente, para ser um obreiro aceito por Deus, aprovado por Deus, que não vai passar vergonha. É muito importante isso. O Senhor Jesus Cristo dividia as Escrituras? Se ele dividia, eu vou ousar dizer que ele dividia corretamente. O que vocês acham? Irmãos, quando ele abre o livro de Isaías, isso está registrado no livro de Lucas, tá? Então você está lendo ali Lucas, aí fala daquela parte que ele foi, sábado, ele foi para a sinagoga, ele se levantou para ler, deram o livro de Isaías para ele foi lá, achou a parte e começou a ler. Inclusive eu tenho aqui, vou até ler para vocês. Isso está em Lucas 4:18. E ele começou a ler de Isaías 61, versículo 1.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aí nós temos um problema. Ele falou proclamar o ano aceitável do Senhor, ponto. Ele encerrou a frase ali, ponto. Fechou o livro, devolveu, sentou, todo mundo ficou olhando, aí ele falou, hoje esta profecia se cumpriu. Maravilhoso, não é? Cumpriu-se essa profecia. Só que se você pega em Isaías, onde ele estava lendo, não tinha ponto depois da parte de proclamar o ano aceitável do Senhor. Não tinha ponto, ali tinha uma vírgula. E daí logo em seguida dizia, e o dia da vingança do nosso Deus. Só que ele fechou o livro porque a parte que estava se cumprindo, quando ele se sentou e falou, isto se cumpriu hoje, a parte daquela profecia que era para aquele dia, ele leu. A parte daquela profecia que era uma parte futura e não era para aqueles dias, ele não leu, fechou o livro, ninguém ficou sabendo. Jesus Cristo dividiu as Escrituras ali. Concorda? Ele dividiu corretamente. A parte da vingança refere-se à tribulação, não aconteceu ainda. Então ele fechou. E nós? Estamos sempre na nossa leitura, no nosso ensino. Os pastores e os líderes dentre nós, quando ensinam, estão sempre fazendo essa divisão correta entre aquilo que é para nós hoje e aquilo que não é, ou que foi para o passado, ou que é futuro? É um grande desafio, isso é super importante. Existe uma outra situação, até constrangedora, em que o Senhor Jesus dividiu corretamente as Escrituras, só que na prática. Lembram da mulher cananeia? Ele foi para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia começou a segui-lo pedindo ajuda. Senhor, me ajuda, minha filha está horrivelmente endemoniada. E daí o Senhor Jesus fez o quê? Imediatamente se virou para ela, todo preocupado. Nossa, é mesmo? O que eu posso fazer para ajudar? Foi isso que ele fez, certo? O texto se encontra em Mateus, capítulo 15. E no versículo 23 diz, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Ele ignorou essa mulher completamente. Aí, como ele não fazia nada, os discípulos se incomodaram. E diz, os seus discípulos, aproximando-se, disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Manda embora, dá para ela o que ela quer e manda ele embora. Eles conheciam o poder do Senhor, era uma palavra e estava resolvido o problema, não é? Então eles estavam dizendo, ela está incomodando, manda embora. Mas Jesus respondeu, Mateus 15, versículo 24, claro, sem problema. Foi isso? Desculpa aí. Não, gente, não foi isso. Ele respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela era uma mulher cananeia. Era israelita? Não. Fui enviado para ela? Não. Por isso nem respondi. Jesus Cristo a ignorou. E gente, vocês sabem como é o caráter de Deus, quanto amor que Ele tem e como que isso devia ser difícil para Ele fazer uma coisa assim. Mas Ele estava na prática dividindo aquilo que era promessa para Israel e aquilo que era as coisas para os gentios. Ele falou, não, isso não é para os gentios, isso aí é isso aí para Israel, só. A história termina bem. Eu gosto de ler até o fim, porque senão eu fico na agonia, né? Mas basicamente o resultado é que ela o adorou, falando, Senhor, me ajude. E no versículo 26, Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ele estava falando, não é justo pegar o que é de Israel e dar para os gentios. E ela fala, é verdade, Senhor, mas
mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Percebe como ela continua na mesma ilustração? Como quem diz, eu sei que eu não tenho direito a isso, eu não sou israelita, mas não tem uma migalhinha, não? E por este ato de fé, o Senhor deu a ela o que ela queria. E elogiou a fé dela. Mas veja como até esse momento, a resposta era não. Essa profecia, ou esta bênção, ou esse favor de Deus, não é direcionado a você. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente lê as Escrituras, é importante sim observar, como a gente fala, o endereço. A quem Deus está falando? Se Deus está falando com outro povo em outra época, vivendo debaixo de outro regime, então nós podemos ler e nos deliciar com a grandeza de Deus e com a história como ela de fato aconteceu, mas as instruções não se aplicam a nós, senão nós nos colocamos no lugar da mulher cananeia, pedindo ao Senhor e Ele nos ignorando. Já passou por isso? Você já passou por isso de ter oração, ter pedidos e sentir, mas Senhor, nada? Nenhuma resposta? É tudo não? Em algumas situações, Deus com todo amor nos diz não, como o apóstolo Paulo que pediu 3 vezes que tirasse o espinho na carne dele, aquele sofrimento que ele tinha, e o Senhor disse, não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como quem diz, eu sei o que eu estou fazendo, isso vai ser bom para você. A resposta é não. Existem situações assim, mas existem situações onde nós, por não entender a divisão correta das Escrituras, nós vamos em textos que foram direcionados a outro povo em outro tempo e a gente pede aquilo e Deus não responde, pelo mesmo motivo que Cristo não respondeu a ela. É como se Ele estivesse dizendo lá de cima, eu não dei esta profecia ou esta promessa a você. Você não é gentil? Quem que é o apóstolo dos gentios? É o apóstolo Paulo. Não tem as 13 cartas do apóstolo Paulo? É pouco para você? Vai lá ler, vai lá estudar. E eu deixo então essa deixa como a dica final em nossa busca por interpretar corretamente as Escrituras. Toda a Bíblia é para o nosso bem, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, mas em termos de instruções, Deus deu instruções em tempos diferentes para pessoas diferentes. Vamos estudar a Bíblia, vamos interpretar a Bíblia literalmente, do sentido normal, e vamos entender qual que é a divisão correta para os dias de hoje, para que a gente não caia no erro de tentar fazer algo para Deus e desagradá-lo nesse processo. Almas dependem disso. As almas daqueles que precisam de uma direção correta dependem desse cuidado com as Escrituras, começando com a nossa e aí com todas as pessoas com quem nós trabalhamos. Nosso amado Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos na Tua Palavra. Agradecemos pelo Teu carinho em nos dar a Tua Palavra e pedimos, Senhor, por sabedoria para poder entendê-la nós mesmos, lendo e entendendo aquilo que Tens para nós nos dias de hoje, para que possamos alcançar as pessoas ao nosso redor com as boas notícias que vêm de Ti. Esse Evangelho maravilhoso da Tua graça, do Teu amor em nos dar a salvação sem custo para nós, porque Cristo já pagou por tudo. Pai, nós Te agradecemos em nome dEle.